Você trabalha, você se esforça, e mesmo assim há uma resistência invisível entre o que você coloca e o resultado que deveria vir. Isso tem nome na tradição católica, e São Bento tem autoridade sobre exatamente isso. A regra de São Bento, escrita no século VI e seguida até hoje, ensina: ora et labora, ora e trabalha. Quando o trabalho honesto não produz, às vezes a causa não está no esforço. Está no que opera espiritualmente contra esse esforço. Nesta oração, São Bento vai identificar e remover esse bloqueio. Não com promessas vazias, com a autoridade real de quem pode agir onde os recursos humanos não chegam. Se você reconhece essa resistência na sua vida, esta oração foi preparada para o que está travando o que é seu por direito. Façamos juntos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de invocarmos São Bento, rezemos a oração que a tradição beneditina consagrou como escudo contra toda força contrária, a oração da cruz sagrada. Que a cruz sagrada seja minha luz, que o dragão nunca seja meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, o mal que me ofereces, bebe tu mesmo. Cruz de São Bento, sede minha proteção agora e sempre. Amém. São Bento, patriarca do equilíbrio entre contemplação e ação, dirijo-me a ti agora com uma necessidade concreta. Tu sabias, por experiência própria, que o inimigo não ataca apenas a alma, ataca as circunstâncias, ataca o trabalho, a provisão, os projetos, as oportunidades. Porque sabe que quando a pressão material é suficiente, o que vem junto pode quebrar o que a perseguição direta não conseguiria. Por isso te invoco, não para pedir riqueza, para pedir que o que está operando contra o trabalho honesto desta pessoa seja identificado, confrontado e removido. Que o esforço legítimo encontre o retorno que lhe é devido. Que as portas fechadas por oposição espiritual se abram pelo poder de Cristo. O que vem agora é o confronto direto com o que bloqueia. Cada declaração que se segue tem peso espiritual real. Se o seu trabalho está travado e você sabe que há algo espiritual por trás disso, inscreva-se agora e ativa o sininho. Toda semana publicamos uma oração nova para exatamente o tipo de batalha que você está enfrentando. O próximo vídeo pode ser o que você vai precisar na semana que vem. Inscreve-se e voltamos imediatamente. São Bento, em nome de Jesus Cristo, o único com autoridade real sobre o mundo espiritual e material, começa agora. Todo o entrave espiritual colocado sobre o trabalho desta pessoa, através de palavras de maldição pronunciadas por competidores, por invejosos, por quem desejou o fracasso em vez do sucesso. Que perca a sustentação agora. Que cada palavra negativa sobre o trabalho desta pessoa caia no vazio. Que a força que essas palavras tinham para influenciar circunstâncias seja anulada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Toda porta de oportunidade fechada por oposição espiritual, contratos que evaporaram, propostas não aceitas sem razão clara, conexões que se desfizeram antes de frutificar. São Bento, que o obstáculo espiritual seja removido agora, que o caminho bloqueado seja desbloqueado. Não porque esta pessoa merece mais do que qualquer outra, mas porque o bloqueio que estava ali não era circunstância natural. Era oposição, e oposição espiritual cede diante da autoridade de Cristo. Todo espírito de escassez, herdado ou instalado sobre esta linhagem familiar, o padrão que se repete de geração em geração, onde o dinheiro não fica, onde a provisão nunca é suficiente. São Bento, que esse padrão seja interrompido agora. Que esta geração seja diferente. Não por força própria, pela graça de Deus que rompe o que o homem não consegue romper sozinho. Há algo que poucos sabem sobre a regra de São Bento. Ela dedica um capítulo inteiro, capítulo 48,
ao trabalho manual dos monges. E nele, São Bento afirma que o trabalho, quando feito sob cobertura da oração, santifica tanto o trabalhador quanto o fruto do trabalho. A tradição beneditina reconhece uma dimensão espiritual no trabalho que vai muito além do esforço físico. O trabalho coberto por oração opera numa dimensão que o trabalho descoberto não alcança. É essa cobertura que estamos estabelecendo agora sobre o trabalho desta pessoa, que cada hora de trabalho honesto investida a partir de hoje carregue a cobertura espiritual desta oração. Que o esforço seja multiplicado, não por magia, mas pela graça de Deus que honra o trabalho feito com integridade e coberto por fé. Que os talentos dados por Deus encontrem agora o espaço para produzir o que sempre foram capazes de produzir, sem a resistência espiritual que os estava comprometendo. Vai nos comentários agora e escreve: São Bento remove todo o bloqueio espiritual do meu trabalho. Essa declaração escrita com suas próprias mãos é um ato de fé concreto. Você está se posicionando espiritualmente sobre o seu trabalho. Vai lá e volta. São Bento, a remoção do bloqueio é o primeiro movimento. O segundo é a restauração do que foi comprometido durante o tempo em que o bloqueio operava. Que o tempo perdido, os meses ou anos em que o trabalho honesto não produziu o que deveria, não sejam apenas passado inerte. Que a experiência acumulada nesse período, a resiliência forjada, o caráter desenvolvido sob pressão se tornem parte do alicerce para o que vem agora. A tradição cristã tem um nome para isso: redenção. Deus não apenas remove o mal, Ele redime o que o mal causou. Que as conexões certas comecem a aparecer, não as que esta pessoa forçou e que não se sustentaram, as que Deus preparou e que o bloqueio espiritual estava impedindo de se concretizar. Que o encontro certo aconteça na hora certa. Que a proposta certa chegue quando o terreno espiritual estiver limpo para recebê-la. E que haja discernimento. Porque nem toda oportunidade que aparece depois de uma oração de libertação é boa. Algumas são tentações embrulhadas em aparência de resposta. São Bento intercede também pelo discernimento, para que esta pessoa reconheça o que vem de Deus e o que vem embrulhado em aparência de Deus. Chegamos ao ponto mais importante desta oração: o selamento. Remover e restaurar sem selar é abrir e deixar vulnerável. Se esta oração está tocando o que precisava tocar, dá um gostei agora. E pensa em alguém que você conhece que está trabalhando sem ver resultado, que desistiu de sonhos por pressão material. Manda este vídeo para essa pessoa. Você pode ser o instrumento de Deus para que esta oração chegue até ela hoje. Faz isso agora. São Bento, com a autoridade que Cristo te conferiu e que tu exerces na intercessão, consagra agora o trabalho desta pessoa. Que as mãos que trabalham sejam mãos ungidas. Que a mente que planeja seja uma mente iluminada. Que as decisões tomadas a partir de agora sejam tomadas sob a cobertura espiritual que esta oração estabeleceu. Que cada projeto iniciado, cada contrato assinado, cada relação profissional construída, seja protegido desde o princípio. Sela o trabalho desta pessoa com a tua cruz, São Bento. Que nenhuma oposição espiritual consiga agir sobre o que foi consagrado aqui. Que o bloqueio removido não encontre caminho de retorno. Que o terreno espiritual sobre o trabalho desta pessoa permaneça limpo, não apenas hoje, mas continuamente, à medida que ela continuar buscando a Deus com o mesmo coração que trouxe até esta oração. O bloqueio sobre o meu trabalho foi removido. O caminho que estava fechado foi aberto. O que Deus preparou para mim está livre para chegar. E o trabalho que faço, a partir de agora, está coberto pela intercessão de São Bento e pelo poder de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, esta oração foi sobre trabalho.
sobre provisão, sobre o cotidiano concreto de quem tem família para sustentar, sonhos para realizar, obrigações para honrar. E tu não tens nenhum desdém por esse cotidiano. A encarnação foi exatamente isso. Deus entrando no cotidiano humano para redimi-lo por dentro. Obrigado por São Bento, que soube unir oração e trabalho numa tradição que dura 15 séculos. Que sua intercessão permaneça sobre esta vida profissional como cobertura contínua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta batalha espiritual pelo seu trabalho aconteceu. Agora, 4 gestos concretos. Curte este vídeo. Ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas sob bloqueio espiritual no trabalho agora. Comenta, escreve: São Bento remove todo o bloqueio do meu trabalho. Ou conta o que esta oração moveu em você. Compartilha com alguém que está trabalhando duro sem ver resultado. Alguém que precisa desta oração hoje. Inscreva-se e ativa o sininho. Se sua vida financeira ainda está sob pressão, as próximas orações foram feitas para você. Não perca nenhuma. Esta oração não substitui competência, disciplina ou planejamento. A tradição de São Bento, ora et labora, nunca separou as duas coisas. A oração remove o que bloqueava espiritualmente. O trabalho continua sendo necessário. O que muda é o terreno sobre o qual o trabalho acontece, que agora está limpo de uma oposição que não deveria estar ali. Você pode não ver resultados imediatos. A libertação espiritual age no fundamento, e mudanças no fundamento levam tempo para se manifestar na superfície. Mas elas se manifestam. Não necessariamente da forma que você imagina, mas da forma que Deus, que conhece o que você precisa melhor do que você mesmo, determina como o caminho certo. Continua trabalhando, continua orando, continua buscando Deus com a mesma seriedade com que buscaste agora, e observa, com paciência e com fé, o que começa a se mover. São Bento guarda o teu trabalho, e Deus honra o esforço de quem busca a Ele em espírito e em verdade. Até a próxima batalha. Amém.